Olá, bem-vindos ao Litera Mais e hoje eu trago mais um classicão da literatura, O Morro dos Ventos Uivantes. Mais especificamente, a análise de um dos personagens mais controversos da literatura. Estou falando de Heathcliff, aquele que move moinhos para realizar a mais mal acabada vingança. Vou fazer um breve apanhado do enredo e já passamos ao personagem. A história se passa no norte da Inglaterra, em Yorkshire, numa região pantanosa e de clima terrível no inverno, cheia de ventos gélidos e cortantes. O Sr. Lockwood, um sujeito urbano e refinado, alegando ser um tanto misantropo, resolve experimentar a vida numa propriedade rural em zona afastada. Aluga uma casa luxuosa de um sujeito chamado Heathcliff e descobre que o proprietário vive na propriedade rural vizinha, desprovida dos luxos da casa alugada, mais uma casa assim rural mesmo. O Sr. Lockwood irá lá para fazer uma visita de cortesia e se surpreende ao encontrar o Heathcliff, um sujeito bem apessoado, entretanto muito ríspido, e surpreende-se também com as figuras singulares que encontra lá. Um empregado muito impertinente e religioso, um bonito e rudimentar rapaz chamado Harrington e uma jovem amargurada senhora Heathcliff. A dinâmica entre os moradores ela é a pior possível, que faz o visitante ficar constrangido pouco tempo que esteve lá e muito intrigado, não só por essa senhora Heathcliff ser de fato a nora do Sr. Heathcliff, como o tratamento para lá de grosseiro que ela recebe de todos daquela casa. Essa senhora também chama muita atenção pela beleza, ela realmente tem lindos olhos, é muito bela, e o Sr. Lockwood fica um tanto inclinado com ela, mas vê que ela é meio ríspida e muito amarga e antipática e sai de lá assim impressionada pela beleza, mas mal impressionado pelos costumes. As primeiras impressões que a gente tem são através das lentes desse narrador, mas a seguir esse senhor descobre que a governanta de sua casa trabalhou nas duas casas para as duas famílias, a senhora Nelly Dean, eu costumo dizer que é Nelly. Então, a história passa a ser narrada sob o ponto de vista dessa governanta. Ela conhece não só as histórias das duas famílias que habitaram aquelas residências e habitam ainda, né, uma delas, como participou ativa e passivamente da vida dos moradores, sendo os olhos, ouvidos das famílias. A senhora Nelly também era confidente de Heathcliff, o nosso personagem em questão, e do grande afeto, amor aqui nesse romance, acho que uma ideia meio discutível da vida dele, do Heathcliff, que foi a Catherine Earnshaw, sua irmã de criação. A governanta faz a retrospectiva de 30 anos da história das duas famílias, os Linton, da casa luxuosa, e os Earnshaw, da casa mais rude ali. De início, descobrimos que Heathcliff tem uma origem obscura. É um menino órfão, pele escura, que perambulava pelas ruas de Liverpool até ser resgatado pelo pai de Catherine e seu irmão mais velho, Hindley Earnshaw. A esposa do Sr. Earnshaw, ela rejeita aquele estranho menino, mas logo ela o aceita em casa e a seguir ela vai morrer ali. Então a morte dessa matriarca chega muito rápido. Quem vai cuidar dos irmãos, a Catherine, o Hindley e agora Earnshaw, é a Nelly, que por isso ela conhece desde pequenos, e o afeto do pai dessas crianças ele é deslocado todo para o Heathcliff e faz o ciúme e também a inveja do menino, né, o irmão mais velho, que seria o Hindley, contra o Heathcliff. O Heathcliff, ele aceita as humilhações do irmão, mas sabe de seu lugar de poder dentro do coração paterno e também encontra acolhimento ali e afeto na governanta Nelly Dean e em Catherine Earnshaw, que como ele gosta assim de viver selvagemmente pela Chaneca, né, que é uma espécie de pântano, né, aqui perto da casa deles. E eles ficam bastante tempo correndo aquelas regiões pantanosas e juntos, então eles vão estabelecer um laço ali afetivo muito forte. E quando os irmãos eles ficam adolescentes, morre o pai e o irmão, o Hindley, né, o mais velho, aproveita para vingar-se, privando o Heathcliff
Heathcliff de educação, já que pela lei os meninos eles que herdavam. Então a Catherine não tinha direito à herança e ficou tudo para o Hindley, e o Hindley aproveita para fazer uma desforra ali. O Hindley, além de privar o irmão de criação de educação formal, o coloca para trabalhar como servo. E para completar a desgraça de Heathcliff, sua amada Catherine, tempos depois, resolve se casar com o vizinho Edgar Linton, não necessariamente por amor passional, já que este ela tinha por Heathcliff, mas por afeto e para garantir uma sobrevivência material confortável, já que ela não tinha direito à herança alguma. A jovem e ambiciosa moça ali. Então forma-se um triângulo amoroso entre o Edgar Linton, a Catherine Earnshaw e Heathcliff. Notem, ele, apesar de ter o afeto do pai de criação, nunca lhe foi dado o nome da família, marcando bem as distinções de classe e o direito de herança. Foi dado o nome, inclusive, de um filho do casal que faleceu prematuramente. Se essas pequenas rejeições já fomentavam amargura no coração de Heathcliff, quando Catherine se casa com Linton, o desejo ardente de vingança é consolidado. E nós, leitores, ficamos presos a uma história com muito suspense, pitadas de terror típicas do romance gótico e uma narrativa muito envolvente da governanta Nelly, que julgava, absolvia, intrigava e aumentava mais ainda alguns conflitos dos personagens ao longo da história. Ela é uma espécie de inquisidora moral e também bastante benevolente. Eu fecho aqui a parte do enredo e vamos conhecer mais sobre o Heathcliff. Atenção que agora tem spoilers. A primeira página do romance, ela fornece uma imagem física vívida de Heathcliff, que é enquanto Lockwood descreve como seus olhos negros que se afastam suspeitosamente sob as sobrancelhas. As maquinações vingativas de Heathcliff conduzem toda a trama e o desejo de entender as motivações do personagem manteve inúmeros leitores engajados no romance. Heathcliff, no entanto, ele desafia ser compreendido. É até difícil para os leitores assim enquadrar de certa forma o Heathcliff, porque existe muita expectativa. O romance ele provoca o leitor com a possibilidade de que Heathcliff seja algo diferente do que parece, que a sua crueldade seja meramente uma expressão de amor frustrado por Catherine, ou que seus comportamentos sinistros sirvam para esconder o coração de um herói romântico. É possível esperar que o personagem de Heathcliff contenha uma virtude bem oculta, porque ele se assemelha muito ao herói do romance. Então, tradicionalmente, os heróis dos romances parecem perigosos, taciturnos e frios no início, para mais tarde emergir como dedicados e amorosos. Então, 100 anos antes da Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, a noção de que um libertino reformado é o melhor marido, ela já era um clichê na literatura romântica. E muitos romances giram em torno desse clichê até hoje. Não é à toa que os 50 tons venderam tanto em cima de uma ideia assim banalizada como essa, né? No entanto, o Heathcliff ele não se reforma. E a sua malevolência se mostra assim tão grande, tão duradoura, que não pode ser adequadamente explicada. Nem mesmo como um desejo de vingança contra o Hindley, a Catherine, o Edgar, etc. Como ele mesmo aponta, o seu abuso de Isabella, a irmã de Edgar Linton, com quem ele se casa para subtrair-lhe a herança, é puramente sádico, enquanto ele se diverte ao ver quanta violência ela pode suportar e ainda voltar e pedir mais. Isso me gerou um certo desconforto, porque realmente, olha como ele maltrata aquela mulher. E às vezes ele é uma crueldade assim, excepcional. E nos dias de hoje, né, a gente vê assim um abuso ali em cada linha escrita, e é complicado mesmo essa parte do livro, mas a gente fica assim, nossa, como um sujeito pode ser dessa maneira, né? Mas a gente sabe que isso aí não é só um livro, infelizmente. A crítica Joyce Carol Oates, ela argumenta que a Emily Brontë
faz com o leitor a mesma coisa que o Heathcliff faz com aquela esposa, a Isabela, testando para ver quantas vezes o leitor pode se chocar com a violência gratuita de Heathcliff e ainda masoquisticamente insistir em vê-lo como um herói romântico. É significativo assim que Heathcliff comece sua vida como um órfão sem teto nas ruas de Liverpool, porque quando assim a Brontë compôs seu livro na década de 1840, a economia inglesa estava muito mal, bem deprimida, e as condições dos trabalhadores das fábricas, das áreas industriais em Liverpool eram tão terríveis que as classes média e alto temiam assim uma revolta violenta, tinha muita criança ali mesmo abandonada, e assim muitos membros mais ricos da sociedade olhavam para esses trabalhadores com uma mistura de simpatia e medo. Na literatura, as cidades fábricas enfumaçadas, ameaçadoras e miseráveis eram frequentemente representadas em termos religiosos e comparadas ao inferno. E o poeta William Blake, escrevendo perto da virada do século XIX, fala dos escuros moinhos satânicos da Inglaterra. E Heathcliff, é claro, é frequentemente comparado com um demônio pelos outros personagens do livro. O leitor pode facilmente simpatizar com ele quando ele é impotente, uma criança tiranizada pelo irmão Hindley Earnshaw, mas ele efetivamente se torna um vilão depois que some e retorna à propriedade rico e com as armadilhas de um cavalheiro. Isso, de certa forma, corresponde a uma ambivalência que as classes altas sentiam em relação às classes baixas. As classes altas tinham impulsos de caridade para com os cidadãos das classes baixas quando eles eram miseráveis, mas temiam a perspectiva das classes baixas de tentarem escapar de suas circunstâncias difíceis, adquirindo recursos políticos, sociais, poder cultural ou econômico. A natureza assim imutável do status social aparece de forma mais impressionante na trajetória de Heathcliff, de um sem-teto abandonado, depois ele passa a ser um jovem cavalheiro, né, por adoção, e um trabalhador comum e um cavalheiro de novo, embora o Lockwood, consciente do seu status ali, ele olha para o Heathcliff e diz que ele é um cavalheiro só investido em maneiras. Um dos temas do romance é a injustiça versus a necessidade do sistema de classes, né? A classe social ali é representada como um tema ambivalente no romance. Por um lado, a autora parece argumentar que a classe social é uma distinção arbitrária que impede as pessoas de serem felizes, como lá é o caso da Catherine, né, que casou com o mais rico ali da região, ao invés do amor dela. Por outro, ela apresenta rupturas de classe social como forças negativas a serem eliminadas para que a paz e a ordem sejam restauradas. Observem bem. Quando criança, o fato de Heathcliff ser tratado de maneira diferente simplesmente por causa de sua origem parece claramente injusto. A Nellie tenta consolá-lo, sugerindo que ele imagine um passado que possa ter, por exemplo, noções elevadas do nascimento, ele fosse um príncipe e daria coragem e dignidade para suportar as opressões de um pequeno fazendeiro, que ela está se referindo ali ao irmão de criação dele, o Hindley. Esse consolo ele é muito tocante, porque ele também faz ela, como uma serva, né, ali uma criada, governanta, se reconciliar com a sua posição de classe, embora ela seja essencial para a vida de todos. Outro tema é a cor do Heathcliff, que aparece em termos como cigano, oriental, pele escura, não branco, olhos negros. São algumas das observações dos personagens. E, claro, usado para colocá-lo numa posição inferior. E em criança, o Heathcliff confessa a Nellie que gostaria de ter a pele e o cabelo claros como os Linton e ser tão rico como eles para ter oportunidades iguais. O cinema, principalmente filmes mais antigos sobre a obra, eles trouxeram um certo branqueamento de Heathcliff que não aparece no livro. Um filme mais recente já não fez isso. Quanto às atitudes, o Heathcliff ele possui uma capacidade quase sobre-humana de manter a mesma atitude e alimentar os mesmos rancores por muitos anos. O Heathcliff, ele me lembra muito o Capitão Acabe de Moby Dick, assim, no quesito rancor, vingança e obstinação.
Só que comparando os dois, eu acredito que a busca de Acabe consegue ser mais irracional pelo objeto da vingança ser uma baleia, um ser que tem uma mentalidade diferente da nossa. Além disso, o Acabe corre ele contra o tempo e os oponentes que poderiam caçar a baleia Moby Dick antes de si. Em Heathcliff, o objeto da vingança são pessoas que efetivamente fizeram algo contra ele. Então, ele parte de um sentimento não curado de rejeição e o tempo ali, ele é um aliado na efetivação do seu propósito. À medida que o tempo vai passando, ele tem mais chance de conseguir o que ele quer. E a busca de vingança do Heathcliff nunca é adequada, mas ela se torna absolutamente grotesca com o passar dos anos, né? Após a morte ali de Catherine, a vingança de Heathcliff é menos fácil de entender, afinal a mulher que ele ama, a mulher que ele mais quis punir e pressionar, não está mais por perto, pelo menos não fisicamente. Vamos lembrar que é um romance gótico, sempre dá aquela, às vezes é uma impressão do fantasma ali por ali, embora sempre tenha algum personagem racional ou alguma explicação, mas fica aquele duvidoso no ar, né? Tipicamente daquele tipo de narrativa. E à medida que as motivações do Heathcliff se tornam azedas e confusas, as suas ações também decaem. Em uma tentativa de obter a propriedade de Edgar, o Heathcliff manipula Kate e seu próprio filho Linton em um romance imprudente, então força os dois a se casarem após sequestrar Kate e mantê-la prisioneira. Por má vontade geral e um desejo específico de punir os parentes de Catherine, ele maltrata Harrington, o personagem que mais se parece com ele, né? A negação da educação ao garoto ali inteligente, mantê-lo em estado de servidão, ele faz o mesmo, ele recria o péssimo tratamento que ele foi infligido quando ele era jovem. É um crime tão moralmente repugnante quanto a manipulação que ele faz ali do seu próprio filho. O amor de Catherine e Heathcliff, se é que se pode chamar de amor, algo tão obsessivo e autocentrado, é baseado em sua percepção compartilhada de que eles são idênticos. Catherine declara famosamente: "Eu sou Heathcliff", enquanto Heathcliff, após a morte de Catherine, lamenta que não possa viver sem sua alma, ou seja, Catherine. O sentimento deles nega a diferença e é estranhamente assexuado. Por exemplo, os dois não se beijam em cantos escuros, nem marcam encontros secretos como fazem os adúlteros. Ainda assim, estranhamente, nas vésperas da morte de Catherine, Heathcliff dá uma declaração de amor, minha gente, típica dos grandes heróis do romance. É uma passagem muito bonita. Dado que o amor, né, da Catherine e Heathcliff é baseado em suas recusas em mudar ao longo do tempo ou aceitar a diferença nos outros, é apropriado que os problemas desastrosos de sua geração sejam superados não por uma reversão, mas assim pela passagem do tempo e o surgimento de uma nova e diferente geração. O Morro dos Ventos Uivantes apresenta uma visão de a vida como um processo de mudança e celebra esse processo de mudança contra a intensidade dos sentimentos de seus personagens principais. Se gostam desse tipo de conteúdo, deixe seu like para o YouTube divulgar. Inscreva-se para quem não é inscrito, tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.